a história da radiologia, a proteção, né, leve de certa forma, porque, infelizmente, no caso da Segunda Guerra Mundial, foi visto o efeito imediato da radiação em níveis altíssimos, né? Então, ao longo dos meses subsequentes, e as sequelas nos sobreviventes. Então, você conseguiu aí ter uma mensuração dos níveis de radiação ionizante, conseguiu ter um padrão para a gente entender um pouco mais como funciona e quais são as doses que a gente deve evitar. Os acidentes históricos, o que eles mostram para a gente? Né? Um uso incorreto de equipamento, uma falta de treinamento durante manutenções e uma falha em medidas preventivas. Os acidentes históricos, em especial, ele mostra para a gente o quanto trabalhar de forma negligente pode causar um dano. E então a gente tem que evitar o uso incorreto. Então, questionar como tá sendo feito o trabalho hoje, como ele pode melhorar para a nossa segurança. Eu trouxe esse artigo, vou deixar disponível para vocês também, que é a bibliografia sistemática em massa, inviabilidade econômica e eventuais perigos da exposição a radiações. Então, esse artigo foi lançado em 75 e ele foi relançado numa edição especial em 2006. E ele fala bastante de como eles desenvolveram, o Abreu era um médico, ele desenvolveu um sistema para detectar tuberculose por meio de raios X aí do pulmão. E ele conseguiu instituir esse protocolo, então você tinha o trabalhador, né, exposto à radiação, e isso culturalmente foi muito bem aceito, porque acreditava-se que ia ter um benefício de detectar precocemente aí a tuberculose. Mas, avaliando depois, fazendo a parte científica aí, para demonstrar se houve ou não esse efeito benéfico, né, não teve, né? O exame laboratorial, ele é muito melhor para detectar se você tem ou não tuberculose do que a radiografia. Então, a Organização Mundial de Saúde acabou indo contra essa sistemática aí em massa. E nesse estudo, quando eles vão discutir sobre essa sistemática que foi feita nessa época, eles falam dos perigos da radiação. Então, as primeiras vítimas que foram os cientistas, né, os desenvolvedores dos equipamentos, e ele fala da observação dos efeitos deletérios nas pessoas atingidas, né, na Segunda Guerra pela bomba nuclear e as gerações subsequentes. Então, ele já alerta para mais uma vez conversar e falar sobre proteção radiológica, isso lá em 75. E aí ele também fala, corroborando aí com o que o Troll fala, que a maior fonte atual de exposição da população a radiações resulta do seu uso na arte médica. E entre nós, esses ensinamentos são ignorados, subestimados ou negados por muitos dos que se utilizam das radiações. Então, mais uma pessoa aí trazendo essa observação do quanto a gente tem trabalhado aí, talvez de forma equivocada. Então, a história traz para a gente os efeitos deletérios da radiação ionizante em tecidos biológicos. E isso expôs a necessidade de se regulamentar o uso. Então, quais são os efeitos deletérios, né, em tecidos biológicos? Tem os estocásticos, de forma simples, são efeitos acumulados em função da dose, não tem um limiar de dose. Então, independente de se você fez uma radiografia e se expôs ou 10, você já tem um efeito aí acumulativo estocástico. E os efeitos atribuídos à radiação podem se manifestar ao longo do tempo após essa radiação. Então, hoje, por exemplo, você desenvolveu aí 10 anos trabalhando na frente, né, do biombo, contendo e posicionando os pacientes. E você não consegue, nesse meio tempo, se você desenvolve um câncer, um tumor, associar a essa função, a esse efeito estocástico. Mas ele pode ter contribuído, sim, para a variação individual e para você ter tido um câncer antes mesmo do que você iria desenvolver, mesmo com a sua genética. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e relembrar dos efeitos estocásticos. E os determinísticos são um curto espaço de tempo, com limiar de dose. Os determinísticos, agora, eles viraram preocupação, novamente, por conta aí dos tratamentos intervencionistas. Então, o quanto a gente está usando aí de tempo de radiação emitindo na fluoroscopia. E o efeito determinístico, ele pode levar a inflamações, ulcerações, náusea, queda de cabelo, dermatites, anemia, hemorragia e infecções, até a morte celular. Mas quando você tem um efeito determinístico, você sabe que foi a radiação que promoveu aquele problema. Então, você tem noção que você tomou essa dose excessiva. Como que você vai poder afirmar? Através da dosimetria.
Então, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, a evolução da preocupação com os efeitos deletérios trouxe para a gente, aí, ao longo, desde a descoberta, as normativas, as resoluções. Então, em 1928, foi a primeira Comissão Internacional de Radiologia, já discutindo os efeitos vistos e observados nos cientistas e nas pessoas que trabalhavam aí e que foram expostas à radiação. Porque aquele exemplo da mão sendo exposta, ela virou febre também, virou moda. Então, todo mundo queria ter uma foto, né? Uma radiografia da mão. Então, teve muito efeito aí na população. E se você for reparar, ele vem de forma lenta, né? Você forma a comissão de doses em 34, em 2000, entre 1946 e 2007, o desenvolvimento de símbolos para alertar, né, a população e todos que trabalham com radiação, né, ionizante, que aquela fonte ali pode ser deletéria. E aí, em 1956, e você tem aí o começo da preocupação da dose, então você tem um limite anual de 150 milisievert, né, de dose, e essa é a unidade que talvez a gente compreenda melhor. Tem inúmeras maneiras de aferir a radiação, né, o quanto você toma. Para a gente, mais palpável é entender em milisievert, que as fórmulas, elas não são regras simples de 3, né, são inúmeras fórmulas complexas, e cada uma utiliza de um efeito da radiação para fazer essa dose. Então, as comissões acabam falando sempre em milisievert. Então, no Brasil, as normas aprovadas pela primeira vez foi em 1973, e aí a gente tem a Portaria 453, de 1998, que estabelece aí 50 milisievert anual, dando um salto aí de 1956 para 1998, de diminuir aí 100 milisievert. E a gente percebe que tem assim, algumas normativas relacionadas à sala, ao uso dos equipamentos. E em 2019, 20 anos depois, na RDC 330, a dose foi para 20 milisievert ao ano. E isso traz para a gente um alerta. Por que que mudou novamente, 20 anos depois? E é um marco essa RDC 330 porque a veterinária foi citada pela primeira vez. Até então, a veterinária estava trabalhando no limbo, sem uma regulamentação. Agora ela foi citada. E olha que interessante, né? 2 resoluções subsequentes, muito próximas, né? Alterando aí as normas dessa resolução. Então, a gente tem que perceber que, opa, alguma coisa está acontecendo, né? Eles estão revendo, a dose manteve, mas ficou de acordo com a CNEM, e aí está muito mais rigorosa essa resolução, e as outras todas ficam revogadas. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a RDC 611, que a gente também está nela. Então, esses são os símbolos que foram desenvolvidos. O primeiro, original em cor azul e violeta. Depois ele evoluiu para amarelo com violeta. Hoje a gente tem amarelo com preto. E tem esse outro símbolo que ele é mais chocante, né? Eu diria, porque ele mostra, né, como se fosse a radiação X, mostra a perspectiva de um dano deletério e levar à morte, e dizendo para você ficar longe da fonte. Então, esse símbolo, por exemplo, ele é muito visual e ele é importante para você ter um equipamento, para as pessoas, para não ter um acidente como já teve, de você mexer no equipamento, que de repente está numa área de descarte inapropriada e aí ter essa exposição à radiação, à fonte de radiação ionizante. Então, mais uma vez, só para a gente entender uma ordem de grandeza e tentar compreender um pouco, né? De 150 foi para 20 millisieverts, e isso ainda está sendo estudado. Então, provavelmente a gente vai ter aí outras resoluções mais próximas, acredito. Talvez a gente não tenha mais um salto aí de 20 anos para repensar a dose. Então, o parágrafo que é um parágrafo único, a veterinária entra somente com esse parágrafo na RDC 330, que foi o marco, que diz: os serviços de radiologia veterinária, diagnóstica ou intervencionista devem atender ao disposto nesta resolução, no tocante à proteção dos trabalhadores e de indivíduos do público. Então, esse é o único parágrafo aí para veterinária.